Torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo dessa segunda-feira, meu amigo torcedor. Uma segunda-feira de muitas novidades, muitas informações, muitas polêmicas e uma segunda-feira, meu amigo, que dá indícios de que uma grande batalha judicial virá pela frente entre Vasco da Gama e a CBF. O Vasco, nesse momento, diante de tudo que aconteceu nestes últimos dias, diante daquilo que foi confirmado no sábado, em que o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil teve, melhor dizendo, uma mudança confirmada, saindo do dia 17, uma quinta-feira, e indo para o sábado, dia 19. Nesse momento, o Vasco da Gama, com relação a tudo isso que aconteceu, meu amigo, está sim preparando uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportivo. O Vasco ele vai lutar até o final para que não haja uma mudança de data. Ao lado do Vasco da Gama tem também um apoio muito forte do Corinthians. E a expectativa também é que em breve o departamento jurídico do Clube Paulista possa também ingressar com essa ação contra a CBF. O Vasco ele se baseia em 3 grandes pontos do RGC. Para quem não sabe, RGC é o Regulamento Geral de Competições do Futebol Brasileiro. 3 pontos que sim evidenciam que o Vasco tem a completa razão de entrar na justiça. E só para te falar, tá? O Vasco vai no Superior Tribunal de Justiça Desportivo. Porém, se não der certo lá, o Vasco vai à Justiça Comum. O Vasco vai ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a Justiça Comum, para mudar essa data e fazê-lo com que ela aconteça no dia que foi marcado em janeiro, quinta-feira, 17 de outubro. Meu amigo, é o seguinte, para fechar essa introdução, assim como o Pedrinho falou, enquanto ele estiver no Vasco da Gama, o Vasco será respeitado, o Vasco terá representatividade. No grito, na marra, na moral, eles não vão levar nada do Vasco da Gama. A gente vai explicar isso, é um Fala Gigante de fato muito interessante, muito importante para você entender aí tudo que está rolando. Além dessas, temos muitas outras novidades também a trazer, vamos falar infelizmente do David, teve uma lesão aí confirmada bem grave, né? O David rompeu os ligamentos do cruzado, ou seja, ficará de fora, ele sofreu a mesma lesão que Jair e Paulinho sofreram. Então, assim, infelizmente, uma situação bem complicada, o Vasco perde um dos seus principais jogadores de lado de campo para o restante dessa temporada. Porém, é claro, antes de começar aqui, rapidinho, meu amigo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como a gente sempre faz aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo, aqui embaixo onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós estamos aí na meta, no objetivo, chegar à marca dos 140 mil inscritos. E faltam pouquíssimas pessoas. Nesse momento aí estamos quase chegando. Então conto muito com você que está aqui diariamente, curtindo o nosso canal, gostando do que está vendo através das nossas notícias. Então te peço de verdade a sua inscrição. Eu sei que você pode achar que não é importante, que não é válido, porém a sua inscrição é de suma importância para o nosso crescimento. Além disso, você aí, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez, caso não queira se inscrever agora, tá na razão, meu amigo. Mas eu te peço, veja o vídeo, curta o vídeo. Se gostar, lá no final você não deixe de se inscrever. E 2 recados rápidos. O primeiro, aqui nesse link do comentário fixado, temos o nosso Instagram. A gente está aí na meta de chegar aos 25 mil seguidores no Instagram, então nos siga através da rede. E também temos aqui nesse link do comentário fixado o nosso grupo do WhatsApp, que também está, é claro, meu amigo torcedor, bombando. A cada hora que passa, mais pessoas chegam. Estamos aí com 226 membros. Então vá lá, ó, faça parte também do nosso grupo do WhatsApp Voz do Gigante. Bora então, Vascão? Bora falar de Vasco? Começando aqui primeiramente esse Fala Gigante, falando infelizmente da lesão do David, né? O DVD não joga mais pelo Vasco na temporada de 2024. O atacante ontem, no jogo no Mineirão, contra a equipe do Cruzeiro, acabou rompendo o ligamento cruzado do joelho esquerdo. Então com isso será desfalque para o elenco do Vasco durante todo o restante da temporada de 2024, uma boa parte de 2025. Olhando para essa lesão, é uma lesão com um tempo longo de recuperação, de quase 8 a 10 meses de recuperação.
O Jair ele se lesionou em fevereiro e só está voltando a campo agora, né, em outubro. Então, exatamente 8 meses está dando aí de recuperação da lesão. Ou seja, se nesse momento estamos em outubro, olha, quase em outubro, no mês 10, a expectativa é que o David só volte em meados ali de junho do ano que vem. Então o David vai ficar de fora boa parte dessa temporada, aliás, toda essa temporada e boa parte da outra. Vai perder o Campeonato Carioca, vai perder os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, vai perder os primeiros jogos de Copa do Brasil, vai perder, é isso que a gente espera, a final da Supercopa, que o Vasco vai ser o campeão da Copa do Brasil e vai enfrentar aí o campeão do Campeonato Brasileiro e o David vai ficar de fora dessa final da Supercopa. Então assim, o David vai desfalcar o Vasco realmente por muito tempo, né? E olha como são as coisas. O David é um atleta que está emprestado pelo Internacional, é um jogador que o Vasco da Gama, ele colocou num contrato feito através do diretor executivo, o ex-diretor executivo Alexandre Matos, que caso ele disputasse 60% das partidas do Vasco na temporada, o Vasco teria que ser obrigado a comprar o atleta. E o David, ele completou esses 60% dos jogos recentemente. Acho que faz 2, 3 jogos aí que o David completou 60% das partidas com a camisa do Vasco da Gama. E após completar os 3 jogos, os 60% dos jogos, perdão, o David sofre essa lesão que o tira da temporada. Então assim, o Vasco ele terá que ser obrigado agora a comprar o David por quase 18 milhões de reais. E é um jogador que infelizmente sofreu essa lesão grave e não vai poder ajudar o Vasco nesse restante de 2024. Então assim, se ele sofre a lesão, é claro que a gente jamais, eu tô falando isso, mas não com o pensamento de gostaria que ele se lesionasse há 5, 6 jogos atrás, não esse é o meu pensamento, mas eu tô falando como são as coisas. Se o David se lesiona 6 jogos atrás, o Vasco não teria que ser obrigado a comprar ele, porque ele já ficaria de fora durante toda a temporada. Então assim, infelizmente o David sofre essa lesão, fica de fora. O atleta ontem nitidamente ficou muito abalado, ele chorou assim que ele sofre ali a dor no joelho. O jogador sabe a lesão que ele sofreu, o próprio Richarlison que ontem estava aí como comentarista, ele viu ali o joelho do David balançando de fato no vídeo, um vídeo bem assim ruim de ser visto, e nitidamente era uma lesão de ligamento cruzado anterior. Então o David está de fora, os atletas aí do Vasco da Gama nessa tarde de hoje se manifestaram através de redes sociais, o Hugo Moura colocando força irmão, o Matheus Cocão colocando força trembala, voltará mais forte. Tivemos também o Lucas Piton colocando boa recuperação DVD, força, tamo junto. O Leandrinho, lateral esquerdo, forças, meu irmão, Deus está no controle. Tivemos também o Souza colocando que Deus possa te abençoar e sua cirurgia, que Deus possa abençoar e sua cirurgia e recuperação. Vamos sentir muito sua falta dentro do campo. Conte comigo, com minhas orações, David, o Maicon também, a gente vai ler todos aqui os depoimentos a vocês. Muitas forças, irmão, que Deus possa te recuperar o mais rápido possível. Estamos juntos até o fim. O Jair também, Deus abençoe nessa recuperação, irmão. Vai voltar ainda mais forte, em nome de Jesus. Então, assim, todo o grupo, todo o elenco se manifestando, indo aí, né, claro, a favor e dando esse consolo de fato ao David para essa situação chata que, infelizmente, o atleta sofreu ontem no Mineirão. É desfalque para o Vasco tem mais uma baixa nas suas beiradas de campo, assim como foi com o Adson, chegou a vez do David. Os dois jogadores que são considerados titulares desse setor ofensivo do Vasco, os companheiros de Pablo Verrete, desfalcarão o Vasco durante toda a temporada de 2024. Tenso, complicado, e antes que você fale, eu tô vendo muita gente, é claro, eu tô no grupo do WhatsApp, então a gente tá tendo esse contato mais de perto com o torcedor, e muita gente falando, poxa, pelo menos assim o David não entra em campo, porque eu já não aguentava mais o David dentro das 4 linhas, eu queria que ele fosse reserva do Vasco. Assim, ontem a gente viu um Jean Davi Menezes, na minha opinião, não sei se por conta de uma falta de ritmo, eu não sei, mas muito perdido, eu acho. Muito perdido, muito abaixo do que é o David. David é esse jogador de embate, de recomposição, de ajuda defensivamente. É um jogador que consegue ajudar mais defensivamente do que o Jean Davi. Então, assim, vai ser duro agora para o Vasco da Gama conseguir achar uma peça aí de reposição para o DVD. A gente deseja aí plena recuperação ao David. Chato, situação chata aí, desfalque confirmado. Mas vamos olhar um pouquinho para esse jogo de quarta, né? Que já é depois de amanhã, meu amigo. O tempo passa rápido. Depois de amanhã, Vasco e Atlético Mineiro se enfrentam pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Hoje foram começadas as vendas destinadas ao torcedor Cruz Maltino, o setor visitante. As vendas para o setor visitante começaram às 10 horas dessa segunda. Ingressos bem caros, tá? R$ 325 o valor inteiro desse ingresso. A meia aí tá na casa dos R$ 170, então assim, realmente muita grana o que o Atlético Mineiro colocou nesse ingresso para o setor visitante.
Polêmica bem grande quanto a essa partida, é claro, diante de tudo que está acontecendo. O Vasco, ele vai lutar até o final, a gente vai trazer esse detalhe já já, mas a polêmica, ela não vai até, perdão, essa polêmica não vai apenas no quesito data, tá? Porque, infelizmente, eu não sei se por um medo, por um respeito, e essa é realmente a minha pergunta, o Atlético Mineiro ele libera apenas 2.000 ingressos destinados ao torcedor do Vasco. A Arena MRV é um estádio que tem capacidade para 46 mil pessoas. 46 mil pessoas. Teoricamente, a capacidade, pelo regulamento da CBF, ela diz que o setor visitante ela tem que ter 5% dos ingressos do que deveria ser a capacidade geral. 5% dá exatamente 2.300 ingressos. Apenas esses 2.300 eles foram destinados, né? Mas assim, eu acho que por uma questão de senso, por uma questão de respeito, por uma questão de cordialidade, 2.300 ingressos é muito pouco. É muito pouco para um jogo tão grande dessa magnitude, para uma torcida tão grande quanto a do Vasco da Gama. O Vasco, de acordo com informações, ele tentou, junto à diretoria do Atlético Mineiro, aumentar essa carga, mas infelizmente a diretoria atleticana não liberou. Então, com isso, o Vasco da Gama, no jogo de volta, vai fazer exatamente a mesma coisa. Liberar apenas 1.000 bilhetes. Se é 5%, então o Vasco vai liberar apenas 1.000 bilhetes para esse jogo de volta em São Januário para a torcida atleticana. Então, fora das quatro linhas, o clima entre as partes, entre as diretorias, está bem tenso. Por conta de tudo aquilo que já vinha acontecendo, que a gente vai trazer já já com relação à data, e agora com relação também a isso, né? Essa questão envolvendo aí a venda dos ingressos. Hoje, o grupo do Atlético Mineiro ele já se reapresentou, a gente vai trazer mais informações sobre isso no Boa Noite Gigante. O Atlético iniciou essa preparação para enfrentar a equipe do Vasco. O Vasco também hoje treina na Toca da Raposa, CT do Cruzeiro, visando também, né, essa preparação para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Vasco está completamente preparado mentalmente, fisicamente. O Vasco fez uma preparação bem interessante nesses últimos dias para essa partida. Mas enquanto o clima dentro de campo está nas mãos de Rafael Paiva, o clima fora de campo está bem tenso, meu amigo. A gente trouxe já a vocês um resumão de tudo que rolou recentemente com relação a essa briga, né, entre Vasco, Atlético Mineiro, Flamengo e Corinthians pelas semifinais da Copa do Brasil. Em janeiro foi divulgado datas bases, né, para cada fase da competição e tivemos aí a informação que desde janeiro as datas bases para os jogos da semifinal são essas que estavam marcadas. Agora, dia 2, jogo de ida, e no dia 17, o jogo de volta. Não teriam jogos em semanas consecutivas por conta da data FIFA, que também já está marcada desde o início do ano. Qual, porém, é a situação? Flamengo e Atlético Mineiro, eles terão seus jogadores cedidos à data FIFA, e o Atlético Mineiro terá um jogo na terça-feira que vem da Libertadores. O Atlético enfrenta o River Plate na terça, o Fortaleza na quinta, e de acordo com a data base, enfrentaria o Vasco na quinta-feira. Enfrentaria o Fortaleza no domingo, e o Vasco na quinta-feira. Então o Atlético ele alega que perderia jogadores e alega também que o calendário estaria muito apertado. Ambos, Atlético Mineiro e Flamengo, vão até a CBF, alegam esses pedidos de não terem todos os jogadores aptos fisicamente para entrar em campo por conta das convocações. O Atlético, se não me engano, perderia 4 atletas e o Flamengo também os mesmos 4, em relação a número, Gerson, Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz e alguns outros nomes. E o Atlético Mineiro também perderia alguns atletas. Foram a CBF mandou esse recado a Vasco e a Corinthians, porém ambas diretorias, tanto de Vasco quanto de Corinthians, negaram qualquer mudança de data. Mesmo diante disso, no sábado a gente teve a informação que a CBF não respeitou nem Vasco nem Corinthians e mudou a data, tirando o jogo da data base, que seria na quinta no meio da semana, e passando o jogo para o final de semana, sábado e domingo. Além disso, também a CBF ele antecipa os jogos do Vasco. O Vasco enfrentaria o São Paulo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro no domingo, jogará contra o São Paulo na quarta-feira. E no caso, ao invés de enfrentar um São Paulo pelo Campeonato Brasileiro no final de semana, enfrentaria o Galo, invertendo aí, né, os jogos de Brasileiro e de Copa do Brasil. Essa é a situação. O Vasco não gostou, Pedrinho se manifestou através de um vídeo que a gente trouxe aqui, a diretoria do Corinthians também se manifestou através de uma nota que a gente trouxe aqui, e a informação que a gente teve hoje, nessa manhã de segunda-feira, é que o Vasco, nesse momento, a diretoria Cruz Maltina, pretende acionar o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, contra aí as trocas das datas dos jogos de volta
da semifinal da Copa do Brasil. O Vasco internamente entende que nesse momento Atlético Mineiro e Flamengo estão sendo beneficiados e não ainda o Vasco vai se basear apenas no STJD. Caso as coisas não andem no Superior Tribunal de Justiça Desportivo, o Vasco planeja sim ir até a Justiça Comum. Informações aí é que o Vasco se baseia em 3 artigos do RGC, que é o Regulamento Gerais de Competições, para ir ao Tribunal Desportivo. Primeiro ponto que o Vasco se baseia, que diz assim no Regulamento Geral de Competições: as datas base da Copa do Brasil foram divulgadas no dia 5 de janeiro e conforme o regulamento da CBF diz, compete à DCO elaborar e fazer cumprir o calendário anual das competições em suas respectivas tabelas, que é claro não está sendo feito. Há um calendário, há uma tabela e o calendário está sendo deixado de lado. O calendário foi usurpado e o Vasco vai entrar com esse pedido junto ao STJD, sendo completamente favorável ao Cruz Maltino. Ponto 2, artigo 2 da RGC. O Vasco ele alega que perder atleta por data FIFA não é motivo para mudar dia de jogo. Isso também consta no regulamento. A convocação de atletas para integrar seleções nacionais não assegura aos seus clubes o direito de alterar as datas de suas partidas. Flamengo e Atlético Mineiro entraram com esse pedido junto à CBF, alegando que perderiam jogadores fisicamente e para eles estarem bem, precisaria de um prazo pós-data FIFA e exatamente por conta disso foi-se alterada a data do jogo de volta das semifinais. E o ponto 3, onde o Vasco alega o seguinte: as partes que podem pedir mudança na data de uma partida são clube mandante, a federação mandante, ou seja, Federação do Rio ou de São Paulo, ou o detentor dos direitos de transmissão, que no caso é a Rede Globo. E o pedido foi feito pelos visitantes. Então, assim, tá tudo errado. Tá tudo errado. Os visitantes, eles pediram para que o jogo, onde o Vasco vai mandar, venha a ser alterado. Meu amigo, tem nada com nada. Tá tudo errado o que está sendo feito por parte da CBF. Então, nesse momento, o Vasco, é claro, vai entrar aí com isso. O artigo 14 do RGC diz assim, olha, abre aspas, as tabelas das competições somente poderão ser modificadas por solicitação da parte interessada, sob obedecidas as seguintes condições: encaminhamento formal de solicitação à DCO pela parte interessada, com pelo menos 10 dias úteis de antecedência em relação à data da partida, observado que são consideradas partes interessadas o clube mandante, a federação mandante e a emissora detentora dos direitos de transmissão. Que eu saiba, o Atlético Mineiro não é o clube mandante, o mandante é o Vasco. Que eu saiba, o Atlético Mineiro não é uma federação e a Federação de Minas não entrou com pedido nenhum, até porque a Federação de Minas não é a mandante, é a Federação do Rio, a FERJ. E além disso, o Atlético Mineiro não é uma detentora dos direitos de transmissão. Então, assim, grande absurdo o que está acontecendo. O Vasco está super embasado para ir até o STJD e se não conseguir nada no STJD, o Vasco vai sim até a Justiça Comum como uma alternativa. O Vasco, é claro, tem pessoas muito capacitadas para isso. Hoje, o nosso vice-presidente, né, do Vasco da Gama é simplesmente Paulo Salomão. Rapaz, que eu vou ler aqui a vocês para vocês entenderem como o Vasco está capacitado. Paulo Salomão, se vocês não sabem, ele foi conselheiro titular do Conselho Jurídico e Estratégico da Associação Comercial do Rio de Janeiro de 2019 até esse momento. Paulo Salomão, que é o vice-presidente do Vasco, ele já foi presidente do STJD, onde o Vasco está ingressando com essa ação durante os anos de 2018 e 2020. Além disso, ele já foi vice-presidente do STJD e antes de ser vice-presidente, ele já foi também o corregedor do STJD. Então, se falando de STJD, a gente tem alguém muito capacitado e gabaritado para isso. Acredito que o Vasco tem uma das melhores pessoas para entrar com ações no Superior Tribunal de Justiça Desportivo. Estou bem tranquilo quanto a isso. Além disso, Paulo Salomão ele já foi diretor da Escola Nacional de Direito Esportivo. Paulo Salomão já foi auditor do STJD de basquete. Paulo Salomão, ele já foi conselheiro efetivo da OAB, que é uma organização dos advogados do Brasil, entre os anos de 2013 a 2015, 2016 a 2018 e 2019 a 2021. Ele já foi presidente da Comissão de Direito Eleitoral. Além disso, ele também já foi membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Então, assim, é alguém muito gabaritado. Ele por si só, mas ele ainda tem pessoas à sua volta que são mais gabaritadas ainda. Paulo Salomão, meu amigo, ele é filho de Paulo César Salomão, que ele foi desembargador do TJRJ. Além disso também, de ser filho de um desembargador do Tribunal de Justiça Desportivo, Paulo Salomão, ele é nada mais, nada menos do que sobrinho do, no caso, Luiz Felipe Salomão. Luiz Felipe Salomão, ele hoje é ministro do STJ, o Superior Tribunal de Justiça e Corregedor Nacional de Justiça. E ele ainda é muito amigo do advogado Eduardo Martins, que é um ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça. Então, assim, cara, a gente tá falando de alguém muito embasado juridicamente,
alguém muito conhecedor de lei, de regra, de tudo. O cara é brabo. Paulo Salomão é diferente com relação a isso. O Vasco tem alguém, um dos mais capacitados. De departamento jurídico, o Vasco tem hoje o mais capacitado para ingressar, com ações em órgãos como esse. Então, assim, tá nas contas dele. Tá nas contas do Paulo Salomão. E olha só, com todo respeito, se o Vasco ele tá entrando nessa, ele tá entrando para ganhar. A data das semifinais da Copa do Brasil, a chance nesse momento com o Vasco ingressando numa ação no STJD é gigantesca. Gigantesca de ser modificada e voltar para a data base do dia 17, numa quinta-feira à noite. Minha opinião é o que eu vejo nesse momento. E vamos ficar na expectativa, vamos ficar de olho. Toda novidade a gente vai trazer aqui a vocês. Show? A gente fica por aqui, o vídeo já se alongou muito. A gente volta já já com Boa Noite Gigante. A gente vai começar a mudar o nosso horário, então o que eu te falo é, fiquem ligados, fiquem de olhos, teremos muitas novidades, informação, nos sigam lá no nosso grupo do WhatsApp, temos muitas notícias a trazer a vocês. Vamos que vamos, Vascão. Se inscrevam, compartilhem aí o nosso canal, ajudem o nosso crescimento. Como nós sempre falamos aqui, contamos muito com você. E saudações vascaínas.